Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Flávio Souza. Os psicanalistas dão grande importância ao pagamento das sessões como um elemento que modula a transferência na análise. Pois bem, e quando vocês estão lidando com analisandos super ricos? Numa reportagem de 2008, New York Times, alguns psicanalistas nova-iorquinos dão as suas impressões. Queria saber das suas. Recomendo a leitura da caixa de comentários da reportagem, tá? De fato, eu conheço essa reportagem, eu conheço o comentário que o Woody Allen fez nessa reportagem, dizendo que, de fato, para você ser um analista em Nova York, precisa ter, assim, bastante sangue frio, porque quando o sujeito está te pagando $500 a sessão, e você é pago para dizer o que ele não quer ouvir, você pode começar a balançar se você deve ou não fazer aquela intervenção mais cortante, se você deve ou não dizer aquelas coisas mais desagradáveis, se você deve ou não pôr em risco a transferência, né? Isso gera, então, pelo comentário do Woody Allen, uma certa tendência à acomodação do psicanalista, né? Ao risco, à aposta, que é colocar as interpretações que, por definição, são, assim, desagradáveis, são desestabilizadoras, são contrariantes em relação ao narcisismo. Agora, como tratar com o narcisismo de ricos? Como tratar com o narcisismo de super ricos? Que tem uma regra elementar que é: eu estou pagando, então eu quero estar satisfeito, né? O cliente tem sempre razão. Na psicanálise isso vale, mas desde que você considere que o cliente não é o eu do seu paciente, mas é o sujeito, né? Não é o ego, não é o narcisismo do seu paciente, mas é o sujeito, justamente aquele que está numa certa relação de tensão antagonística com a própria posição narcísica, né? O pagamento vem sendo uma questão muito discutida hoje na psicanálise, na medida que Freud já dizia, a gente encontra isso na prática, o pagamento e a forma como as pessoas lidam com o dinheiro é uma versão de como elas lidam com a própria sexualidade. Então, há certos temas, há certos assuntos, há certas montagens envolvendo o dinheiro que tornam aquela análise improdutiva ou que fazem o tratamento deixar de lado coisas assim essenciais, né? Por isso ele recomendava que não se fizessem tratamentos gratuitos. Isso não é exatamente verdade. Há pessoas que a gente vê que seriam capazes de fazer uma análise de forma gratuita, mas muitas outras não, né? Muitas outras extrairiam disso e produziriam com isso sintomas de difícil trato, envolvendo dependência, envolvendo culpa, envolvendo um sentimento de gratidão que não consegue se resolver, envolvendo menos-valia de si, envolvendo menos-valia do psicanalista, envolvendo menos-valia do tratamento, enfim, uma série de dificuldades quando a gente suspende o tema do pagamento. Por isso, François Dolto inventou essa técnica admirável de que, para lidar com crianças, né, que a criança pagasse pelas suas sessões, com uma moeda, com uma pedra, com um desenho, com uma flor, mas que ela se envolvesse numa relação de pagamento com e pela palavra. Né? Porque ao contrário de outras relações comerciais, onde a gente, enfim, está trocando por um bem, etc., a psicanálise está operando com o dinheiro como uma função simbólica, né? E aí entra a tua pergunta. Se eu dizer, se é uma função simbólica, então não importa a quantidade. Importa, porque o simbólico quer dizer o simbólico relativo àquela singularidade, né? Então, para aquele sistema de valores, para aquele sistema de quantidades, é preciso que a análise faça algo que tenha consequência, faça algo que pressione o sujeito para melhorar, para terminar a sua análise, para levar adiante o confronto com as suas angústias e assim por diante. E o dinheiro entra como um elemento fundamental aí. Aqueles que dizem, não, mas quando o Estado paga, quando uma companhia de seguros paga, o dinheiro está envolvido, só não está envolvido esta relação pessoal e direta. Pois é, esta relação pessoal e direta é que caracteriza a psicanálise enquanto uma prática sobre a transferência, né? Não transferência bancária, né? Não transferência, vamos dizer assim, por um sistema financeiro, mas uma transferência que quanto mais pessoal for, melhor. Isso não significa que sempre tenha que ser assim, mas é como se, então, a gente tivesse adversidades a mais para enfrentar justamente naqueles casos em que, para falar com o exemplo freudiano, o sujeito identifica-se de tal maneira com a sua impotência, com a sua pobreza e com a necessidade de que o outro salve, de que o outro ame, de que o outro, na sua onipotência, consiga acolhê-lo, que sem que haja algum tipo de corte simbólico a isso, e o dinheiro serve para essa função, fica muito difícil, fica muito mais lento, fica muito mais moroso o progresso do tratamento, né? Agora, voltando para os super ricos. De fato, nessa condição, o dinheiro começa a assumir outras funções, né? Outras funções que geram outro tipo de dificuldade.
Por exemplo, o outro só está comigo porque eu sou rico. O outro só me dá valor porque eu sou rico. Ele nunca está comigo sem esse critério, sem este elemento. Eu me coloco numa situação de arrogância ou de exigir prerrogativas porque me imagino, assim, numa espécie de centro do mundo em que o analista vai entrar como mais uma das figuras, assim, auxiliares, mais uma das figuras prestativas e cuidadoras. E esse, eventualmente, é um bom lugar para começar, mas não um bom lugar para terminar, né? Ou pelo menos para fazer essa travessia, né, da elipse psicanalítica, em que a gente vai colocar em questão essa centralidade do narcisismo, essa posição egóica central da pessoa. E aí o dinheiro é um fator muito importante. Então, por exemplo, nesses casos, eventualmente a pessoa precisa pagar mais. Uma característica de pensar o dinheiro dentro da transferência é que não devia existir, assim, tabela de honorários, preço fixo. Cada um devia pagar aquilo que é a justa medida, que é o valor que vai funcionar para aquela transferência. Assim como existe o tempo lógico, as sessões duram aquilo que a situação exige, que as palavras exigem, que a transferência exige, devia existir ao preço lógico, né? Ao preço conforme ao honorário lógico, né? Conforme a situação, conforme a transferência, e isso não quer dizer nem barato nem caro, mas quer dizer variável. 2 trabalhos sobre o tempo e o pagamento em análise, um é o clássico do Pierre Martin, Dinheiro e Psicanálise, e o outro da nossa Karen de Paula, 100, sobre a inclusão e manejo do dinheiro em uma psicanálise, da Casa do Psicólogo. Recomendo a vocês esses 2 trabalhos para vocês verem que é um tema digno de atenção, não é um tema da ordem do comércio, exclusivamente ou tão somente. Para participar um pouco mais do Falando Nisso, você pode clicar aqui no Aqueronta Movebo.